boa tarde. Passada a temporada de balanço, quando muitos investidores se debruçam ou deveriam se debruçar sobre os resultados das empresas, buscando sinais de crescimento ou retomada dele, e também quando muita atenção se volta ao lucro das empresas. Mas será que olhar para o lucro das empresas, ele realmente traz um indicativo da situação da companhia? Para comentar um pouco sobre isso, sobre o que realmente traz um indicativo importante para as empresas e como encontrar as grandes oportunidades da Bolsa, hoje no Comprar ou Vender, dessa terça-feira, dia 28 de novembro, eu converso com Adriano Mussa, diretor acadêmico da Sampo e doutor em Finanças pela FEA USP. Adriano, obrigado pela participação aqui no Comprar ou Vender. Eu já também aproveito para deixar aberto a pergunta dos espectadores. Quem tiver dúvidas sobre o assunto, como filtrar boas ações na Bolsa, pode mandar para a gente, que a gente vai selecionar ao vivo enquanto a gente bate um papo aqui. Adriano, olhar para a última linha do balanço traz um bom indicativo das empresas? Olha, é um olhar muito simples, muito simplista, porque você olhar o lucro de uma empresa é muito frágil. A gente costuma dizer o seguinte: se você quiser olhar para alguma coisa e não tem muito tempo, olha minimamente para a rentabilidade, que é o lucro ponderado pelo investimento. Eu sempre pergunto assim, um lucro de 70 mil por ano, tá bom? 70 milhões, 70 unidades monetárias. A resposta é não sei, depende. Depende do quê? Do nível de investimento. Se você tiver que investir como dono R$1 milhão e você for ter um lucro de 70 mil por ano, isso vai te dar uma rentabilidade muito baixa, 7% ao ano. Considerando que a gente tem um patamar de taxa Selic tão alto, a barreira fica alta, o custo mínimo de oportunidade fica muito alto. Então, minimamente, olhar para essa rentabilidade, que tem que ser, no mínimo no Brasil, superior ao custo mínimo de oportunidade, que é a nossa Selic. Então, a partir do momento que a gente ultrapassa a Selic, no fundo, a gente vai tentar ponderar pelo risco. Porque pensa assim, por que eu aceitaria ganhar 7% se eu poderia ganhar 8, 9, 10, 11, 12 em títulos públicos? Que, em tese, tem o menor risco da economia. Não é sem risco, mas é o menor risco. Não faz nenhum sentido. Então, eu teria que considerar uma rentabilidade maior que essa Selic minimamente. Ok, mas uma rentabilidade de 20% é suficiente? Puxa, aí vai depender do risco. E risco está intimamente inerente a setor. Então, se me ofertar uma rentabilidade de 20%, e o setor for o setor de bebidas, onde a gente tem um grande player como a Ambev, se eu esquecer o porte e o market share que ela tem, que é muito forte, é muito violento, em tese eu vou correr o mesmo risco que ela. Só que se eu ofertar 20, ela parece um reloginho e ela dá consistentemente 28% de rentabilidade. Então, nesse cenário que eu construí de igual risco, não tem o menor sentido eu aceitar os 20% de rentabilidade. Não a menos que eu tenha expectativa de mudança dessa rentabilidade no futuro. E claro que a rentabilidade que eu estou falando é aquela que mais importa para o dono, é o ROI, é o Return on Equity, né? É o lucro líquido, como você falou. A gente até tem o slide aqui para o pessoal que está assistindo, quiser olhar a formulinha, né? O lucro pelo patrimônio líquido. É o lucro líquido, que em tese é o lucro que pertence ao dono, dividido pelo patrimônio líquido, que é a medida contábil que a gente tem de investimento, de investimento desse dono. Então, minimamente, esse ROI, esse Return on Equity, tem que ser superior ao custo mínimo de oportunidade dos investidores. E por que o investidor ele fica tão atento ao lucro das empresas? É um ótimo ponto. Eu acho porque a gente tem determinadas correntes, determinados modismos, se é que eu posso falar assim. Por exemplo, o mercado financeiro brasileiro, ou boa parte dele, focou no EBITDA, no Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization, que é um lucro operacional. Só que ele é um lucro operacional importante, porque mostra o resultado da operação. Só que para o acionista, no fim do dia, claro que eu tenho que gerar um EBITDA forte, porque é o resultado do meu negócio, é o resultado da minha operação. Só que esse lucro é antes dos juros, tributos diretos, depreciação e amortização. Então, significa que eu tenho que gerar um EBITDA tamanho que consiga pagar todos os meus juros, minhas despesas financeiras, impostos, imposto de renda e contribuição social, impostos diretos, depreciação e amortização, só para daí gerar lucro líquido. Então, ok eu focar no EBITDA, porque eu estou minimamente vendo o resultado da operação.
Mas esse EBITDA sozinho diz muito pouco. Eu sempre digo assim, o que é um bom EBITDA? O EBITDA vai ser bom se ele me gerar um bom lucro líquido, ou seja, pagar o interest, o tax, o depreciation, amortization, no final do dia gerar um bom lucro líquido, que dividido pelo PL vai me gerar um bom ROI. Então, assim, eu acho que está altamente conectado o EBITDA com o ROI. Só que só o EBITDA não dá, porque o EBITDA ainda tem muita coisa para ser paga depois. Então, você pega algumas empresas muito endividadas, por exemplo, a JSL é uma empresa que está com um nível de endividamento bastante elevado, gera um EBITDA forte, gera, mas a despesa financeira consome uma parcela muito significativa. No fim do dia, o lucro líquido fica pequeno, o ROI fica pequeno. Para o acionista, foi um ROI baixo. Mas claro que, dado que a operação é forte, uma reestruturação dessa dívida pode favorecer demais o ROI. Sim, então no fundo, assim, nunca uma medida só. Nunca só o EBITDA, nunca só o ROI, mas se eu tivesse 30 segundos para avaliar uma empresa, eu olharia o ROI. Na sequência, tá bom, vamos ver se esse ROI tem origem, tem um lucro líquido com origem operacional, ou seja, vamos olhar o EBITDA. E claro que muitos dos participantes, né, do mercado sabem que o EBITDA ele é um lucro, ele não é caixa, apesar de ser confundido com caixa, infelizmente. Da mesma forma que o EBITDA não é caixa, o lucro líquido não é caixa. Então, se me der mais 30 segundos para avaliar um negócio, eu vou tentar entender a capacidade que a empresa tem de converter o EBITDA ou o lucro líquido em fluxo de caixa, né, via então, gestão de giro. Se puder fazer uma regrinha simples para olhar o balanço, seria primeiro o ROI, depois o EBITDA, o lucro, e como que ela converte isso em caixa? Isso, se olhar para esses 3 pontos, já temos um belo avanço, um belo começo. E eu gosto sempre de dar esse foco, porque eu lido com muito aluno e muita consultoria com executivos. A gente tem um nível informacional hoje muito grande. Você se depara com uma demonstração financeira, tem algumas que estão com 400 páginas. Não dá para focar em 400 páginas, a menos que você seja um analista de equity research que faça isso de forma profissional. Eu me debruço sobre as 400 por questão profissional. Mas o que eu foco? Eu vejo muita análise sendo feita muito confusa. O aluno, o usuário, o executivo, ele olha uma coisa, ele olha outra, ele olha, tem caixa, tem lucro, peraí, o AC é maior que o PC, mas qual é a sua opinião? Não consegue emitir uma opinião, porque não sabe qual foco. O que você está procurando? Não, nós estamos procurando rentabilidade, que tem que ter origem operacional, então tem que vir do EBITDA, e tem que se converter em caixa. Então tem que se converter em fluxo de caixa da operação. E óbvio que daí a gente pode desenvolver mais análises. Mas se a gente começar com esse tripé... E essa regra serve para todos os setores? Ou tem alguma especificidade? Não. Por isso que eu gosto muito de começar com o ROI. O ROI em si, ele serve para praticamente qualquer negócio. Porque, assim, é uma medida quase universalmente comparável. É o lucro que deu... Ela é muito simples. É o lucro que deu para o dono dividido por quanto o dono investiu. Claro que se eu estiver olhando uma empresa norte-americana, eu vou ter que considerar que isso é uma rentabilidade em dólar. E qual é a Selic deles? Tecnicamente é 0. Então, uns 6, 7% de rentabilidade lá faz muito mais sentido do que aqui, para o negócio ir para frente, para o acionista aportar dinheiro, querer investir nesse negócio. Mas descontando o fator moeda, claro que descontando o fator inflação, né, de cada país, porque lembrando que todas as demonstrações financeiras, às vezes a gente esquece disso. Todas as demonstrações financeiras no Brasil, por força de lei, estão publicadas em valores nominais. Nenhuma está em valor real. Então, claro que eu tenho que descontar a inflação. Uma rentabilidade de 20%, mas se eu tive uma inflação de 10%, eu vou ter que fazer a continha lá, que não é 20 menos 10, né, quase isso, para ter uma rentabilidade real. Mas é universalmente comparável porque eu confronto com o investimento em renda fixa. Eu confronto com qualquer tipo de investimento. O EBITDA, apesar dele ser tão usado, ele é muito mais problemático de setor para setor do que é o ROI. Agora, e aí entra em uma outra questão, eu estou acompanhando aqui a transmissão do Facebook também, e surgiu algumas perguntas, eu já vou fazer, mas entra na questão de qual porcentagem de ROI é interessante. Tudo bem, acima da Selic, mas quão acima? Ótimo. A gente tem modelo ganhador de prêmio Nobel para tentar estimar qual é o retorno esperado dado o risco do segmento. O modelo mais famoso é o CAPM, o
Capital Asset Pricing Model. Só que ele tenta jogar todo mundo numa forma só e dizer que todo mundo naquele segmento tem a mesma expectativa para aquele risco. Ok, ele é um modelo, como todo modelo, ele simplifica a realidade, mas eu sempre gosto de fazer uma analogia. Eu vou pegar uma pessoa de 80 anos, vou falar para ele assim, vamos pegar todo esse dinheiro que se acumulou ao longo de uma vida, vamos tirar desse fundo DI, desse tesouro direto, sem graça, vamos colocar num fundo Ibovespa alavancado com opções exóticas. Quando você recuperar essa pessoa do infarto ou do susto, para pensar em ir para um negócio desse, ele nem entendeu o que é, mas ele entendeu que tem risco. Ele é avesso a risco, não dá mais tempo de recuperar. Em geral, é avesso a risco. Ele quer muito retorno para ir para aquele ativo. Se eu pegar uma pessoa em formação, um jovem de 18, 19 anos, e ele tirar dinheiro de um fundo, o dinheiro que ele juntou até agora, que foi pouco tempo, está no começo da carreira, de 2, 3 meses que ele juntou de patrimônio, tirar de um fundo DI e colocar num fundo Ibovespa alavancado com opções exóticas, ele vai com muito mais facilidade. Ele vai porque ele quer aprender, porque ele quer experimentar, o risco dele não é grande, a perda dele não é grande, e ele tem a vida inteira para acompanhar. Então, assim, qual o ROI ótimo? Não sei, isso é pessoal. Só que o que eu consigo dizer é, no mínimo, acima da Selic, e depois tentando ponderar com empresas do mesmo segmento que apresentem o mesmo risco por estarem no mesmo segmento. Então, assim, será que um ROI de 20% para TOTOS é bom? Eu, tecnicamente, acho que é bom. Mas o acionista pode esperar mais. Ele pode achar que 25% é um patamar adequado para TOTOS. É bem pessoal. Mas, tecnicamente, passou da Selic, você já começa a olhar com outros olhos. Depois você vai ver o seguinte, nível de risco. E percepção de risco, a gente tem medidas financeiras fortes sendo usadas, mas elas são muito carregadas de subjetivismo, como tudo. Então, o nível adequado, a gente tenta olhar para o setor, tenta olhar para o segmento, mas isso acaba sendo relativamente pessoal. E a gente estava falando do balanço em si. Aí o Renato Rolim, que está assistindo aqui a entrevista, perguntou sobre indicador, o PL. O que você acha de olhar indicador? Então, os indicadores, em geral, você falou assim, mas você está usando um indicador, o ROI é um indicador. Mas é o menos pior dos indicadores. O indicador razoável, porque assim, a gente tem que sempre olhar com muita parcimônia o indicador. Porque pega, por exemplo, um indicador, o índice de liquidez corrente, AC por PC. Ele é feito de balanço, que é uma fotografia potencialmente carregada de maquiagem. É um indicador. Ele é útil? Ele é, desde que eu conheça profundamente o negócio e o segmento. Eu sempre bato na tecla de que qualquer coisa, qualquer tema que a gente falar sobre análise de demonstrações financeiras, ele tem que ter como pano de fundo, como pré-requisito, conheça profundamente o negócio. Até para responder a outra pergunta, qual é o ROI adequado? Puxa, eu não sei, eu preciso mergulhar nesse segmento para tentar entender de verdade o risco dele e tentar estimar. Será que o índice X é bom para determinada empresa? Não sei. Você pega os sistemas de informação financeira, com um clique eles soltam 1000 índices. Se eu não entender do negócio da companhia, esse índice vai servir para muito pouco ou quase nada. Ele é só um número dividido pelo outro, multiplicado por outro. Ou seja, o índice em si, ele vai servir para muito pouco se eu não conhecer o negócio profundamente. E olhando para... O Matheus fez uma pergunta aqui, bem grande, mas eu vou ler aqui para você responder. Falou, boa tarde, Mussa. Conceitualmente, quando você diz capacidade e percentual de transformar EBITDA em caixa, ou até mesmo geração de caixa, você analisa essa geração por qual parte do DFC? Ótimo. Muito pertinente a pergunta também. A demonstração dos fluxos de caixa é dividida em 3 pedaços. Fluxo de caixa das operações, fluxo de caixa dos investimentos, fluxo de caixa dos financiamentos. Fazendo ajustes contábeis e com algumas premissas por trás, mas simplificando, o EBITDA é a versão lucro operacional e o fluxo de caixa das operações é a versão caixa desse lucro com alguns ajustes. Então, assim, respondendo diretamente à pergunta dele, o fluxo de caixa da operação. Tem empresa que publica o fluxo de caixa da operação, não é uma obrigação, mas ela publica em 2 linhas. Uma linha antes dos juros e tributos pagos e uma pós juros e tributos pagos. Eu sempre recomendo que para confrontar com o EBITDA,
utilize antes dos juros e tributos, porque o EBITDA é before interest and taxes. Ele é antes de juros e tributos. Então, quando a empresa dá essa opção no fluxo de caixa da operação, no FCO, pegar antes dos juros e impostos, porque daí eu consigo analisar o que a gente chama de taxa de conversão de uma maneira muito mais simples, muito mais fácil e mais próxima. Você compara banana com banana. E você trouxe uma lista aqui de empresas que consistentemente entregam ROIs elevados. Eu queria que a gente mostrasse, eu vou pedir para a produção colocar aqui na tela, e você comentasse um pouco sobre esses ROIs, essas empresas, e também sobre quais empresas que parecem interessantes, valem a pena com um ROI elevado. Eu sempre digo assim, o ROI, como ele depende de lucro, ele pode ser uma medida volátil. Né? Não adianta ter um pico de ROI em determinado ano. Eu vou te dar um exemplo real. 2 ou 3 anos atrás, as faculdades em Anhanguera tiveram um lucro líquido violentamente alto, mas mais da metade desse lucro veio de itens não recorrentes. Vieram da venda de imóveis de campos desativados. A contabilização está perfeita. Contabiliza como outras receitas e despesas operacionais líquidas, infla o lucro líquido, está tudo certo. Contabilmente está tudo certo, mas mais da metade daquele lucro não veio da operação educação dela, veio da operação de venda de imóveis. O que aconteceu? Se o ROI é lucro líquido sob PL... Eu vou só pedir para a produção voltar aqui para a gente. Claro. Pode voltar. Quando você olha lucro líquido sob PL naquele ano, foi o melhor da história das faculdades da Anhanguera. Só que não é recorrente, é pontual. Por isso, conhecendo o negócio, conhecendo o segmento e tendo mais tempo para analisar, você vai descobrir isso muito facilmente. Então, assim, eu procurei trazer algumas empresas que não têm um ROI alto pontual, voo de galinha. Tem um ROI alto consistentemente forte. E olhando lá para a nossa lista, eu escolhi alguns que são ROIs extremamente consistentes. O Itaú Unibanco, eu acho que é do mercado financeiro de banco grande, né? O ROI mais alto que a gente tem e bem consistente. Então, 23, 23, 24, 25, é um ROI que ele se mantém muito forte ao longo dos anos. Teve algum impacto após a operação com o Unibanco, né? Mas rapidamente as sinergias foram criadas, voltou para o patamar de 24, 23, 25%. Então, ele é um ROI muito sólido. Eu gosto de mencionar sempre a Ambev também, que é um dos ROIs mais sólidos que a gente tem no mercado, 28, 26, 28, parece um reloginho, né? É um ROI muito consistente, é um ROI muito forte. Isso facilita demais, porque no longo prazo, isso se reflete no preço da ação. Que eu sempre digo assim, o preço da ação tem 2 variáveis, claramente definidas. A performance passada, que é o ROI. É importante que a pessoa que está assistindo tenha certeza de que nós estamos falando de dados do passado, é uma performance passada. Óbvio que a performance passada ajuda demais a explicar a performance futura. Só que a ação em si tem 2 pedaços. Tem uma performance passada, que se representa no pagamento de dividendos, e tem muito de ganho de capital, né? de aumento de preço, que tem muita relação, não com a performance passada, mas com a expectativa de performance futura. Então, quando eu digo que tem muita consistência com prestação, é porque um ROI consistentemente forte, óbvio que ele vai se refletir num preço de ação forte no longo prazo. Porque a gente sabe que desses 2 pedaços que eu falei, o retorno passado, né, o dividendo, a performance passado, ele é mais consistente, ele é mais sólido. Expectativa, ela é muito volátil. Ela é influenciada por fatores políticos, ela é influenciada por players do mercado. Se um grande banco começa a operar na carteira institucional lotes muito grandes, naturalmente ela puxa o preço para cima. Então, assim, notícias também puxam o preço para cima, o preço para baixo, só que parte do preço está sendo mexida, se a gente pudesse separar? A esperança de performance futura. Então, assim, no longo prazo, essa expectativa de performance futura vai ter que se materializar em verdade. Porque se não acontecer, o mercado vai ajustar, o mercado está de olho. O mercado é feito de expectativa, mas ela tem que acontecer. Então, onde que ela vai acontecer? A empresa vai ter que performar. A empresa vai ter que apresentar ROIs de preferência consistentes no tempo. Então, ajuda demais você ter um ROI forte, um ROI consistente, porque
Se eu pudesse escolher uma medida como a mais importante, eu escolheria essa, como eu falei. Agora, para a gente finalizar a conversa, você comentou no longo prazo, isso tende a se materializar. O que é o longo prazo? Boa pergunta. A gente faz muito estudo acadêmico, que eu não gosto dessa palavra acadêmico, porque eu sempre digo que físico estuda a prática no tubo de ensaio. Financista estuda a prática na empresa. Então, assim, a gente fica testando no Brasil. Depende do nível informacional. No mercado americano, como é um pouco mais desenvolvido, o longo prazo deles, o ROI e a prestação colam muito mais rápido. Cerca de, no máximo, 2 anos, você vê as coisas colando. No Brasil demora um pouquinho mais. A gente consegue viver muito mais de expectativa ao longo do tempo, talvez pelo nível informacional ser um pouco menor nas pesquisas que a gente faz. Então, assim, tem ação que demora muito para colar. Se eu lembrar das empresas que terminam com X, né, boa parte delas lá não tinham performance passada. As empresas do like, tinham esperança de performance futura. Quanto tempo levou para o mercado ajustar e perceber que não ia ter a performance? Levou muito tempo. Levou 3, 4, 5, 6, 7 anos. Então, assim, aqui é um pouco mais lento. Na média dos estudos que a gente faz, nos Estados Unidos, no máximo em 2 anos. Aqui vai mais, 4, 5 anos. Então, pode demorar um pouquinho mais. Aí você fala assim, poxa, frustrante isso, né? Demora muito. Demora muito. Nós estamos falando de análise de empresa. Se é análise de empresa, nós estamos falando de fundamento, né? De análise fundamentalista. Como é uma análise fundamentalista, eu tenho que acreditar na performance dessa empresa consistente no tempo. Bom, Adriano, para a gente finalizar, resumindo tudo que a gente conversou, para o investidor que está assistindo, quer filtrar as ações na Bolsa, primeiro ele começaria do ROI, depois ele passaria lucro ou EBITDA e como essa empresa converte em caixa. Essa seria a regra mais básica para ele seguir. Exatamente. Seria um excelente começo e depois, claro, dá todos os passos de análise lá que são bem importantes também. Muito obrigada pela participação. Obrigada a todos também que participaram do programa e até mais. Obrigado.